A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo das suas luzes para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o nosso estudo Pão da Vida, que é um dos blocos do canal e que objetiva estudar as questões que dizem respeito ao Evangelho de Jesus, os ensinamentos, sobretudo do Evangelho, que tem como linha e referência maior a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje estamos a estudar o Espiritismo, capítulo, portanto, primeiro, Não Vim Destruir a Lei. Com essa colocação desse texto, Allan Kardec coroa, portanto, a análise que ele faz das três revelações de caráter universal, sobre as quais nós já comentamos no outro vídeo, onde Kardec coroa a sua classificação. É óbvio que se trata de uma classificação específica que os espíritos deram, tomando por base revelação de um caráter maior, de uma proporção maior. Porque revelação dos céus à terra, de Deus ou da lei de Deus para a terra, existe todo o tempo, em todos os momentos. Nós já falamos isso, já abordamos esse assunto. Os grandes missionários que vieram para a terra foram reveladores, que levantaram o véu, da palavra revelar, revelare em latim, que é levantar o véu, tirar o véu. Levantar o véu sobre algo oculto, revelando, portanto, apresentando leis da natureza então desconhecidas. E Kardec estuda isso muito bem no capítulo Caráter da Revelação Espírita do livro A Gênese. Nesse sentido, até os cientistas, os filósofos, os pensadores são espíritos que vêm revelar a lei de Deus. Mas quase sempre, quando falamos revelação, estamos fazendo alusão a uma ordem de ideias que chega à Terra de natureza espiritual, de natureza sagrada, com caráter religioso. Daí as manifestações de revelação. Citamos Moisés, que recebeu a revelação do Decálogo. Só que, do ponto de vista mais profundo, na análise espírita, revelar é todo o conhecimento, o conteúdo, ou segredo da natureza que é descoberto, que é identificado, que é compartilhado com as criaturas humanas. Então, nesse sentido, há inúmeras revelações. Mas, tomando uma classificação de caráter universal, de proporções globais, com uma repercussão internacional, mundial, podemos dizer, segundo a classificação que Allan Kardec utiliza, instruído pelos espíritos, que existem três revelações. E nesse capítulo que estamos estudando agora, estamos a examinar a chamada terceira revelação, que Kardec coloca como sendo a doutrina espírita. Enquanto na primeira revelação nós temos, segundo a colocação do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, a revelação da justiça por excelência, já estudamos isso aqui, A revelação de Moisés pode ser considerada a revelação da justiça, pelo upgrade que deu em termos jurídicos e de códigos legais da época, pela justiça divina que ele intuiu e colocou de maneira pálida no Decálogo, que é a parte divina, moral, atemporal, transcultural, transhistórico, ou seja,
que é atual em qualquer tempo, que é o Decálogo, né, a parte espiritual, a parte mais transcendente, e que também está embutida ali a ideia da justiça, porque os seres humanos na época de Moisés estavam ainda muito atrasados, ainda em imaturidade espiritual. Então temos a revelação da justiça, para abrir espaço mais tarde para o Cristo completar esses ensinamentos através do ensinamento do amor. Porque nossa mentalidade é que divide justiça de um lado, amor do outro. Mas, em verdade, justiça e amor, no sentido mais profundo e elevado da palavra, caminham juntos. Daí, na época de Jesus, o homem de bem, a pessoa do bem, a pessoa que era amorosa, que amava, era o justo. Né? Aliás, Yahvé era também chamado o justo. Porque alguém que é bom tem que ser justo. E alguém que realmente é justo é bom. Porque a justiça, ou um ato de justiça, é também um ato de bondade. Mas era necessário entender primeiro Deus, suas leis, mesmo que de maneira imperfeita, embrionária. Daí o Deus é um Deus justo, né? É um Deus que examina, que pune, porque era a ideia pálida que se fazia de justiça. Moisés elevou, mas não poderia fazer todo o trabalho, porque os seres humanos não tinham condição de compreender, não haveria condição, mas preparou o terreno para o Cristo completar essa ideia, coroando a justiça divina com amor. Interessante que Kardec, 18 séculos depois, vai falar lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, é uma coisa só. É a última lei das 10 leis morais que compõem o cosmo. Na primeira revelação, temos, portanto, a lei da justiça, a justiça por excelência, onde a humanidade estava na imaturidade. Na segunda revelação, que é o Cristo, nós temos a revelação do amor, porque o amor é a solução para tudo, é a grande resposta para os enigmas humanos, é a grande solução para a humanidade e é a grande chave filosófica que resolve todos os problemas da intelectualidade e do emocional da criatura. O amor completa a justiça apresentada por Moisés, não apenas num pai que é justo, mas também misericordioso, mas numa criatura que deve ser justa, mas também e principalmente deve amar. Na época de Jesus, a humanidade, podemos dizer aqui, baseado num texto de Emmanuel, que se na época de Moisés estávamos na imaturidade espiritual, na época de Jesus estávamos na maioridade espiritual. Já não estávamos mais na maturidade, estávamos na maioridade, e Jesus lançava as suas ideias e a sua doutrina para um outro padrão que chegaria séculos e séculos depois e que ele aguardava. O Espiritismo, na colocação kardeciana, vem ser uma terceira revelação que completa essas equações, porque vem explicar, elucidar de uma maneira clara, de uma maneira direta, com uma linguagem compatível com o intelecto, com uma linguagem acessível a todas as pessoas e ao mesmo tempo direta e objetiva, aqueles ensinamentos sagrados, sejam as colocações do Velho Testamento de Moisés, seja mais tarde os grandes ensinos morais do Cristo, que a humanidade nem toda conseguiu compreender, e alguns deles não eram ainda compreensíveis para a humanidade, e alguns Jesus deixou de maneira sutil, porque se ele falasse demais perturbaria as pessoas não entenderiam, porque não tinham condição ainda de entender totalmente. E alguns eles deixou sobre um véu para que mais tarde a humanidade pudesse compreender. Embora em Jesus já há os ensinamentos que viriam depois em forma embrionária, mas estava com um véu. Era necessário desenvolvê-lo, mas já está ali. Aí alguém vai perguntar, mas por que o Espiritismo tem que ser a terceira revelação? Para que necessidade se Jesus já completa os processos, já nos traz aquilo que é essencial, aquilo que nós precisamos para a vida humana? É verdade, Jesus é suficiente. Mas, como diz Kardec, a humanidade conseguiu seguir os ensinamentos dele? A humanidade ficou tocada pelos ensinos dele até hoje? Ao longo dos tempos, a humanidade compreendeu realmente o que é que Jesus quis dizer? E as adulterações? E as deturpações? Ademais, a humanidade conseguiu se envolver realmente, entender completamente o que é que ele queria dizer, numa linguagem econômica, sucinta para a época? Porque se a gente for pegar esse raciocínio e levar até as últimas consequências, poderíamos perguntar qual é a necessidade do Cristo, já que em Moisés já está tudo lá. Não vim destruir a lei, vim cumpri-la. Ou seja, em Moisés, em embrião, em semente,
já tem tudo o que o Cristo iria desenvolver. Porque em Moisés já está lá embutido de uma maneira bastante embrionária o amor ao próximo. O se colocar no lugar do próximo. O ser solidário ao próximo. Está lá. De uma maneira grosseira, de uma forma lapidar. E quem é que em sã consciência vai dizer que porque Moisés já contemplava de uma maneira econômica e grosseira tudo, Jesus ou Cristo não tem necessidade nenhuma, não teria necessidade nenhuma porque só repetiu ensinamentos. Ninguém, em sã consciência, em lucidez mental, vai fazer uma afirmativa dessa. A importância do Cristo, que não apenas elevou os ensinamentos de Moisés, desenvolveu-os em grande parte, ampliou-os, né, com as suas explicações, com as suas colocações, deu um sentido ético, estético, moral, filosófico à lei mosaica. Jesus conseguiu dar um sentido prático, moral e ao mesmo tempo universal à lei mosaica que foi revelada ali para os hebreus. Ainda assim, Jesus viveu numa época que não era o apogeu da plenitude do desenvolvimento da humanidade. Era uma época de maioridade, já não era de imaturidade, mas era de maioridade. O Espiritismo vem numa época em que a humanidade está na maturidade. Veja, Moisés, imaturidade. Jesus viveu numa época em que as criaturas estavam na maioridade. O Espiritismo vem numa época em que as criaturas estão na maturidade. Ou seja, já despertaram para o discernimento na sua grande maioria, já tem o discernimento ético do que é certo e do que é errado, já consegue compreender lições de ética, de moral mais desenvolvidas, sem precisar de parábolas, sem necessitar de ensinos alegóricos, sem necessitar necessariamente de símbolos. A criatura hoje consegue entender os grandes ensinamentos morais e as virtudes morais que foram apregoadas pelo Cristo e que até hoje a gente está com dificuldade de digerir, de processar e de seguir. Hoje nós conseguimos entender de maneira direta, que na época era muito mais difícil, e por isso ele falou por parábolas. Emmanuel vai dizer que a revelação de Moisés é da justiça, a revelação de Jesus é a do amor e a revelação do Espiritismo é a da verdade. Muita gente resiste em aceitar a ideia de que o Espiritismo é a terceira revelação, porque parece um discurso bairrista, um discurso partidário, né? Um discurso tendencioso, um discurso até de seita, de espírito de seita, segregador. Mas não é essa a ideia. Quem normalmente fala isso é porque não estudou, não leu, e se leu, não estudou, nem compreendeu aquilo que Kardec quer dizer com o Espiritismo ser a terceira revelação. O Espiritismo, na colocação kardeciana, é esse conjunto de ideias que foi materializado na doutrina por ele codificada, mas esse conjunto de ideias sempre existiu. Sempre existiu. E mais dia menos dia ele seria coordenado para ser apresentado de maneira coerente. Há uma frase atribuída a Leon Denis que diz o seguinte: o Espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. O que significa dizer que não é que a humanidade toda vai ser espírita. Não, não. Não é que todo mundo vai se tornar espírita no futuro. Os católicos continuarão católicos, os protestantes e assim por diante. O que vai acontecer, no entanto, aliás, já tem acontecido, é que os princípios apregoados pela doutrina espírita inevitavelmente vão ser absorvidos pelos outros segmentos religiosos. Porque se estão nas leis do universo e os movimentos humanos evoluem, progridem, da mesma forma que a criatura progride, os movimentos humanos progridem. Ou alguém em sã consciência vai achar que a Igreja Católica de hoje, do século XX, é a mesma Igreja Católica da Idade Média, da época de Francisco de Assis, da época da Inquisição, da época das Cruzadas. Os movimentos protestantes de hoje são os mesmos da intolerância que estabeleceu guerras depois de Lutero? Ou na época de Lutero? Ou na época de Calvino? Ninguém em sã consciência vai aceitar, vai achar que se trata dos mesmos segmentos, com a mesma mentalidade, com o mesmo tipo de abordagem, com a mesma prática religiosa. Não é. Então os movimentos religiosos também evoluem. E esses princípios que não são exclusivos nossos, reencarnação, mediunidade, tudo isso não é exclusivo nosso, serão absorvidos mais cedo ou mais tarde pelos segmentos religiosos. Por isso que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. E as religiões vão continuar se mantendo como estão, mas mais amadurecidas, com a mentalidade mais ampliada, mais desenvolvidas, como nós, enquanto movimento, também evoluímos, também crescemos, como a doutrina também vai revelando através dos espíritos parcelas
gradativas da verdade universal à medida que a humanidade amadurece e tem condição de digerir alimentos mais sólidos, né? Estou me referindo aqui a alimentos mais sólidos, fazendo alusão a uma epístola do apóstolo Paulo, que dizia que quando era menino, se alimentava como menino, se alimentava do leite, do alimento líquido, e quando amadureceu, se tornou adulto, já poderia digerir o alimento sólido. Ele estava falando do amadurecimento dele. Então muita gente resiste em aceitar que o Espiritismo é a terceira revelação de caráter universal, sem examinar muito bem, sem entender muito bem qual é a proposta, qual é o propósito do Espiritismo ser a terceira revelação. Primeiro que a ideia do Espiritismo ser a terceira revelação da lei de Deus não quer dizer que é a terceira no sentido porque veio Moisés, veio o Cristo, que é a segunda, né, que é o melhoramento, e aí o Espiritismo é a terceira e é um melhoramento do Cristo. Muita gente desavisada conclui dessa forma, que os espíritas admitindo ou afirmando que o Espiritismo é a terceira revelação quer dizer que é um passo avançado da doutrina do Cristo. Não é isso. Pelo contrário. O Espiritismo diz, ipsiliteris, que só vem repetir aquilo que está na moral evangélica, mas de uma forma para explicá-la, já que foi muito confundida ao longo do tempo, clareá-la e propagar os ensinamentos evangélicos, alguns dos quais ficaram ignorados ao longo dos tempos, ou deturpados. Essa é a ideia, mas não ensina nada diferente daquilo que o Cristo, que é a expressão de moral mais pura, nós espíritas assim admitimos, a expressão de moral mais pura que podemos alcançar. Jesus é o modelo, é a referência máxima e, portanto, o seu evangelho é a doutrina mais completa, espiritual, mais elevada, de acordo com as leis de Deus. É isso que os espíritos dizem. Então o espiritismo não se propõe, não tem a presunção de ser uma revelação acima da revelação do Cristo. Pelo contrário, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer que no centro está o Cristo. A justiça, de um lado, para estabelecer o piso, a base do edifício. O edifício é a doutrina do Cristo. E podemos utilizar aqui uma metáfora dizendo o seguinte, que se a base de pedra para segurar o edifício é Moisés, e o edifício todo é o Cristo, o Espiritismo é a engenharia e o estudo da engenharia civil e estrutural que viria depois para entender aquela construção. A base, né? Depois vem outras pessoas e constroem o edifício, aí séculos depois vem estudo sobre aquilo, teoria sobre aquilo, ciência avança para entender aquilo e explicar melhor. Quem resiste a aceitar a ideia de que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, acha que com isso os espíritas estão querendo dizer que Jesus e Deus são espíritas. É reduzir Jesus e Deus no limite muito pequeno nosso. Jesus, em nome de Deus, sempre esteve assessorando a humanidade. Em vários setores do pensamento humano. Quando a gente vê na Idade Média, com toda a confusão, ele aparecer a Francisco de Assis, ele aparecer a Teresa de Ávila, ora bem, em outras doutrinas, ele aparecia às vezes as criaturas para assessorá-las, para intuí-las, para envolvê-las, em vários setores. Então Jesus não tem preferência nesse sentido. Toda doutrina que fomenta o progresso, toda doutrina que constitui em um conjunto de ideias que fomentam o bem, Jesus está intuindo, está inspirando, inclusive a doutrina espírita. Como a doutrina espírita é um conjunto de informações que são leis morais, leis da vida, que são eternas e que se propõem a explicar de maneira pura e a passar de maneira pura o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, com outros desdobramentos seus, é óbvio que o mundo espiritual também tem expectativas na doutrina espírita e aposta na doutrina espírita no sentido de ser uma grande ferramenta para a evolução dos homens. Mas para um espírito nobre, pouco importa se você foi nessa ou naquela doutrina, até porque você pode estar vivendo de acordo com a terceira revelação, sendo budista, por exemplo. Então, mas não podemos negar que é um conjunto de ideias, que constitui essa terceira revelação, né, e que se configura numa revelação de uma outra natureza. O interessante da terceira revelação na doutrina espírita é que não está concentrada, como diz Kardec, em um único homem. Mesmo Kardec, que era o grande organizador da doutrina espírita, ele afirma várias vezes, de maneira honesta, que o trabalho que ele teve foi de organizar, de colocar comentários, de elaborar. É claro que foi um trabalho missionário, tinha que ser um missionário preparado, tinha que ser um espírito dos mais capazes.
é óbvio, mas ele teve a honestidade intelectual de dizer várias vezes que a doutrina espírita não era ele. A doutrina era dos espíritos. E que em alguns momentos ele pensava de uma forma e os espíritos corrigiram ele, ou em alguns momentos ele continuava pensando daquela forma e os espíritos disseram outra coisa. E ele teve a honestidade de colocar aquilo que os espíritos diziam. Ele disse isso mais de uma vez na obra da codificação. Então o espiritismo não é Kardec, por mais brilhante que seja Kardec, é um missionário. Sem Kardec não haveria a doutrina espírita. Mas temos que ter muito cuidado, porque o espiritismo é além de Kardec, né? Kardec estabelece ali a estrutura doutrinária de uma maneira fantástica, mas deixou claro que o espiritismo continuaria existindo após ele, é claro. Que o espiritismo não é só os escritos kardecianos, é claro, mas ali é a base, é a referência maior. Isso é interessante porque se hoje os espíritos quiserem se comunicar na Índia, na Indonésia, tomar algum médio, começar a publicar obras, ou começar... Os espíritos nobres, bem se vê, né? O conjunto de espíritos que são a pleiade de espíritos que guiam a humanidade, que orientam a humanidade, quiserem fazer um movimento, porque é da vontade deles, para transmitir ensinamentos, ninguém pode aprisionar os espíritos. Ninguém pode ser detentor dos espíritos. Se os espíritos agora quiserem se comunicar na Indonésia, eles se comunicam na Indonésia. Então é esse o caráter democrático, que não está mais centralizado em uma pessoa humana, né? Mas é um conjunto de ideias que está no ar, como diz Allan Kardec. Ele chega a dizer isso, o espiritismo está no ar. Só para exemplificar melhor o conjunto das três revelações e por que o espiritismo é a terceira revelação. Quando a gente pega, por exemplo, a primeira revelação, a revelação de Moisés, nós vemos lá... Vou citar um exemplo, um item só, para ficar claro. Penas e recompensas de Deus. Quando Deus compensa e quando Deus pune. Quando Deus recompensa e quando Deus não recompensa. Os hebreus acreditavam que Deus compensava, que Deus tinha recompensas e que tinha também punições, que tinha consequências e que tinha também premiações, que tinha mérito e tinha demérito. Mas a noção que eles faziam da vida espiritual era tão imperfeita, tão imatura, que eles estabeleciam compensações aqui na Terra. E há religiões agora tentando reproduzir isso. Se você é fiel a Deus, se você aí se submete a Deus, então você vai ter uma mansão, você vai ter um apartamento de luxo, você vai ter prosperidade material. Nada contra a prosperidade material e nada contra a pessoa prosperar, progredir materialmente, nada contra isso. Mas isso não é o propósito da religião. Não é o propósito do sagrado. Fazer barganhas, negociação material. Então, se você se dedica a Deus, Deus vai lhe dar uma vida confortável, larga financeiramente, de abundância, onde você vai se hospedar sempre em um hotel 5 estrelas, onde você vai ter conforto material, vai ter uma riqueza, vai ter uma fortuna. Ora bem, se fosse assim, Jesus seria o maior fracasso de Deus. Porque ele dizia, o Filho do Homem não tem uma pedra para colocar a cabeça. Os hebreus acreditavam nessa compensação material. Daí Moisés, em alguns momentos, vai dizer: honrar pai e mãe, a fim de que tenhas muitos dias de vida na terra. Ora, então são compensações materiais. O hebreu acreditava em compensações materiais. Veio Jesus. Jesus deixou claro na sua doutrina, enfatizava isso, que o reino dos céus não é do mundo material. Tanto é que o reino dele foi confundido, inclusive pelos seus discípulos, como reino material. Veja como as criaturas estavam materializadas. O reino de Deus era um reino de Israel. Ele deixou claro, e ficou claro depois da sua morte, por isso que talvez, por isso e por outras tantas coisas, por tantos outros fatores, Jesus teve que imolar-se, teve que doar sua vida, para dizer que o reino dele não era desse mundo. Ficou claro que ele não ficou nesse mundo, então o reino dele não era desse mundo, não era do mundo material. Era de um mundo interior, imanente, como diz um grande filósofo, mas era também, além de imanente interior, era transcendente. Era algo que transcende a matéria. Então Jesus deixou claro que as compensações materiais, que ele chamava de pranto e ranger de dentes, quando punição, ou a bem-aventurança, quando mérito, quando gozo da alma, quando plenitude da alma, não iriam acontecer aqui na Terra. Iriam acontecer depois. Daí o discurso dele dos 7 ais do Evangelho de Lucas. E ai de vós ricos que rides hoje, e ai de vós que humilhais hoje, e ai de vós, os 7 ais da teologia. Então o indivíduo vai para o mundo espiritual, vai para uma outra vida, uma vida futura, ele coloca a ideia da vida futura, para onde se vai, e lá tem as compensações materiais.
Mas lembremos que a humanidade não estava na maturidade, estava na maioridade. O que significa dizer que não iria conseguir compreender tudo, dar conta de tudo. Era necessário que o tempo passasse, que o progresso se fizesse. Por isso Jesus não explicou como era essa vida. Ele falava das compensações, falava do que aguardava a alma, a depender da conduta dela aqui, né? Da bem-aventurança ou dos castigos, entre aspas, mas ele não descreveu como é que era essa vida, porque as criaturas da época não teriam condição de entender. Eu quero desafiar quem possa me responder qual é a doutrina, qual é a ideia, qual é o sistema filosófico ou religioso que consegue descrever de maneira mais detalhada o mundo espiritual que não seja a doutrina espírita. De todos os sistemas filosóficos e religiosos, e tem outros muito bons, muito nobres, alguns inclusive que também fazem a prática mediúnica, que também entram em transe e entram em contato com o mundo espiritual. Mas eu não conheço outra doutrina filosófica que descreva de maneira tão minuciosa a vida espiritual, a vida além da morte. Seja nos relatos, inclusive com Allan Kardec, quem leu O Céu e o Inferno sabe, os relatos de como a alma se encontrava. Ele, inclusive, dividiu por categorias, por tipo de vida que o espírito tinha na Terra. Espíritos suicidas, espíritos criminosos, homens de bem, né? Para ver o que é que eles falavam, né? Para colher o depoimento deles do que é que eles falavam além da morte, para fazer uma espécie de correspondência com o tipo de vida que a criatura levou. Então, desde esses relatos de Allan Kardec, até mais tarde outras obras mediúnicas mais tarde, que descrevem a vida espiritual com minudências. Quando nós lemos, por exemplo, a obra do espírito André Luiz, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, da médium de Ivone do Amaral Pereira, antes deles todos, Zilda Gama, antes deles, outros médiuns. Aí a gente vai ver, por exemplo, outros médiuns após eles também, que psicografaram, que trouxeram informações dessa sociedade no mundo espiritual, dessa população, de como vive a vida espiritual, para que a gente tenha uma descrição mais patente, como diz Allan Kardec, né? Ele chega a dizer uma descrição tangível, ou seja, que a gente possa tocar. O que se fazia a ideia no passado? Não, que a criatura vai para o céu ou vai para o inferno, que fica num céu de nuvem, que é uma ideia abstrata, uma ideia distante, uma ideia pobre, né, de como é que é a vida após a morte. Chegou o momento de maturidade onde as criaturas se perguntam. Atualmente, quanta gente tem se perguntado, mesmo na área não religiosa, mesmo não religiosos, qual é o sentido da minha vida? Qual é o significado da minha existência? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? O que é que eu preciso fazer aqui na Terra para ser feliz? Como encontrar plenitude? De onde eu vim? Para onde eu vou? Depois da morte, o que é que acontece? Essas questões que sempre angustiaram a existência humana e que fizeram parte da filosofia estão cada vez sendo mais formuladas pelas criaturas. Quantas pessoas em buscas existenciais? Por isso que essa época é a época da maturidade, o que não significa dizer que já alcançou a plenitude. É uma fase. Há outras lá na frente. Mas a maturidade, ou seja, do discernimento, do se inquietar, do se incomodar, do querer mudar, do discernimento ético, do saber, abre espaço para uma época em que a doutrina espírita chega. Então, imaturidade, maioridade, maturidade. Revelação da justiça, revelação do amor, revelação da verdade. Da verdade aqui, segundo Emmanuel, não é da verdade que o Espiritismo tem toda a verdade e todas as outras doutrinas estão em erro, ou o Espiritismo é só o Espiritismo que tem a posse da verdade. Muito desconhecimento a gente achar, numa leitura apressada, a gente concluir dessa forma. A revelação da verdade, porque se propõe a esclarecer, é estudar esses fenômenos e essas realidades da vida. Por isso que Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo é uma ciência que estuda as relações entre o mundo material e o chamado mundo invisível. Olha que eu citei só um ponto, que são as compensações, as penas e recompensas. Então, por isso que o Espiritismo se constitui na terceira revelação. Eu quero saber de outra doutrina que procure explicar de uma maneira tão detalhada as coisas da vida material, da vida espiritual, os aspectos da vida espiritual, a ponto de Allan Kardec dizer que o Espiritismo não vem combater as outras religiões, pelo contrário, vem confirmá-las. Porque em todas as religiões tem um aspecto da alma, da imortalidade da alma, da vida que continua, mesmo que não se faça ideia muito bem como é que é essa vida, mas a vida continua. O Espiritismo vem demonstrar que essa vida continua, vem demonstrar que a alma continua vivendo. Então o Espiritismo vem afirmar os postulados de outras doutrinas, para que cada um continue na doutrina que esteja.
se por acaso se identifica com elas. O Espiritismo não vem combater a fé daqueles que têm, diz Allan Kardec. Vem oferecer fé àqueles que não a têm ainda e fortalecer a fé daqueles que já têm, que já estão bem nas suas religiões. Então o Espiritismo tem essa proposta, porque permeia todo o pensamento religioso. Vem afirmar na sua confirmação, na sua coerência, na sua lógica, na sua lucidez de aço, as teses, as propostas e as colocações que apareceram nas religiões ao longo dos tempos de uma forma supersticiosa, mágica, com liturgia, com misticismo, com símbolos complicados. O Espiritismo vem falar de maneira clara, acessível, objetiva, para que todos possam entender, compreender e fortificar a fé que já possuem. Por isso o Espírito Viana de Carvalho, através do médium Divaldo Pereira Franco, escreveu: o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência.